Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Caiolas, bem-vindo ao meu canal e aqui a gente segue falando do review da temporada. Dessa vez vamos falar do Liverpool, os Reds, que tiveram uma temporada muito abaixo do esperado em 2022-2023. Esperava-se que o Liverpool fosse um dos clubes favoritos, que fosse brigar pelo título do campeonato inglês até a última rodada. E cara, isso não aconteceu. Foi uma temporada decepcionante para o time de Jürgen Klopp. E a gente vai passar pelos principais pontos relativos a isso. Como sempre, você está convidado a se inscrever aqui no canal, tá? E não perder nada de Premier League. Começando com um review da temporada aí do Liverpool, a gente vai falar do mercado de transferências, né? O time do Liverpool, nas últimas 4 temporadas, fazia uma campanha incrível, tanto na Premier League, quanto no cenário europeu, quanto também nas Copas Nacionais, né? Se a gente for fazer uma passada rápida, nas últimas 4 temporadas, o Liverpool foi vice-campeão em 2018-2019, fazendo incríveis 97 pontos. Depois vence o título em 2019 e 20 com uma arrancada sensacional, liderando de ponta a ponta. Cai um pouquinho de produção em 2020 e 21, termina em terceiro. E na temporada passada, anterior, 21-22, também foi vice-campeão com 92 pontos, incríveis 92 pontos. Então, percebe-se que é um time que segue fazendo pontuações altíssimas para campeão de Premier League, apesar de ter sido campeão apenas uma vez. E na temporada anterior, 21-22, o time tinha chegado à final da Champions e também sido campeão das 2 Copas Nacionais, FA Cup e Carabao Cup. Ou seja, mostrava ser um time extremamente consistente, extremamente forte, tanto física quanto tecnicamente. Qual é o problema disso? Isso paga um preço, e o Liverpool é um time com uma média de idade avançada que precisava e precisa se renovar. Então, na temporada 22-23, o time começou a esboçar essa renovação, principalmente se a gente for pensar nos nomes de ataque. E isso na janela de transferências ficou muito evidente, quando Origi, que tinha sido sempre muito decisivo e importante, foi liberado de graça. O Minamino, que tinha chegado para compor o elenco, também foi vendido. E a saída mais relevante, a de Sadio Mané, atacante senegalês, um dos melhores jogadores do Liverpool em todas essas temporadas recentes. E para renovar, com essas 3 saídas, o Klopp trouxe o Fábio Carvalho, jovem que tinha se destacado no Fulham, e o Darwin Núñez, o uruguaio que tinha se destacado no Benfica e custou 85 milhões de libras. Então a renovação, principalmente do ataque do Liverpool, começou a ser feita, mas não bastou. Precisava que outras renovações tivessem sido feitas também, principalmente no meio-campo, O Klopp até deu uma atençãozinha para o meio-campo e trouxe, por exemplo, o brasileiro Arthur Melo por empréstimo, mas o Arthur, infelizmente, praticamente não jogou pelo Liverpool na temporada. Ele ficou machucado, ele já tem um histórico de lesões, e ficou machucado a temporada inteira. Então, isso pagou um preço, toda essa não renovação, uma média de idade avançada, e a gente sabe que o Klopp exige muito fisicamente dos seus jogadores. E uma temporada histórica, como tinha sido 21-22, o Liverpool jogou todas as partidas possíveis naquela temporada, isso pagaria o preço em 22-23. Dá pra dizer que a temporada 22-23 do Liverpool foi uma temporada que eu vou apelidar aqui de vai não vai, porque parecia que o Liverpool ia, mas não foi. E quando parecia que não ia, ele foi. E quando parecia que ia, não foi, e assim sucessivamente. O Liverpool viveu essa incrível temporada de oscilação gigantesca. E isso culminou com a não classificação para a UEFA Champions League. O time terminou a temporada em 5º. Vamos lá. A temporada do Liverpool começa com a Community Shield, que é o torneio que inaugura o campeonato inglês, inaugura a temporada do futebol inglês. O Liverpool enfrentou o Manchester City, essa rivalidade que tinha crescido muito nas últimas temporadas, e o Liverpool sagrou-se campeão, venceu a Community Shield, venceu o Manchester City e dava pintas de que, mais uma vez, seria um time que brigaria pelo título da Premier League e por todos os títulos possíveis. No entanto, não foi bem assim quando a temporada realmente começou para valer. O Liverpool nas 2 primeiras rodadas não conseguiu vencer, empatou os 2 primeiros jogos. E na terceira rodada tinha um clássico contra o Manchester United, o maior clássico da Inglaterra. E o United também não vinha bem, vinha de 2 derrotas na Premier League. Mas, em Old Trafford, os Red Devils se impuseram e venceram o Liverpool. E ali, o Manchester United começou a despontar e o Liverpool começou a cair. O Liverpool não se encontrava muito bem na temporada no início.
Então veio a primeira resposta e o time na rodada seguinte faz um acachapante 9-0 contra o Bournemouth e depois vence o Newcastle com um gol muito emocionante no último minuto. Aquele início de temporada ruim, com 2 empates e uma derrota, parecia que tinha chegado ao fim. O Liverpool se reencontrou, emendou 2 vitórias seguidas, uma delas por 9-0, e parecia que agora o time ia engrenar. Mas não foi bem assim. Mais uma vez o time decepciona, oscila, empata no clássico contra o Everton, depois empata novamente com o Brighton e perde para o Arsenal. E aí a gente vê mais uma vez essa oscilação. O time começa mal, recupera-se goleando e cai novamente. 3 rodadas, incluindo 2 clássicos, sem vencer. Parecia que o Liverpool ia cair totalmente, principalmente porque na rodada seguinte vinha um jogo contra o Manchester City, atual campeão, o time que tinha sido rival do Liverpool pelos títulos recentes da Premier League. E aí o Liverpool dá uma resposta de grandeza gigantesca e vence o Manchester City por 1-0. Na sequência vence o West Ham. E aí sim, todo mundo falou, opa, agora sim, o Liverpool voltou a ser o que é. Respeitem a camisa, respeitem esse escudo. Não foi o que aconteceu. Mais 2 jogos e mais 2 derrotas para Nottingham Forest e Leeds United. Essa derrota para o Leeds em casa. E aqui a gente chegou num ponto da temporada do Liverpool em que alguns erros que vinham sendo cometidos em temporadas anteriores, mas que sempre eram corrigidos rapidamente ou que passavam despercebidos, não estavam mais sendo corrigidos nem passando despercebidos. O Trent Alexander-Arnold, que é um ícone dessa geração do atual do Liverpool, tem falhas defensivas grotescas, que nos últimos anos vinham sendo corrigidas, ou de alguma maneira o time estava funcionando tão bem que essas falhas passavam despercebidas. No entanto, nessa temporada as falhas do Arnold não estavam sendo corrigidas, muito porque Joe Gomes, Fabinho, Henderson, jogadores que tinham sido titulares ou importantes em campanhas anteriores, estavam extremamente abaixo do usual, abaixo do nível de futebol que poderia ser apresentado. Além dele, o Van Dijk não estava sendo o mesmo jogador das temporadas anteriores. E também no ataque, o Darwin Núñez estava sofrendo para se adaptar. A temporada que parecia boa para o Darwin no começo, com um gol na Community Shield, não foi tão bem assim. Ele começou a perder chances e ser chacota em muitos blogs e portais de notícia. Então, esses erros defensivos e ofensivos começaram a ficar muito gritantes na campanha do Liverpool e o time teve que começar a apostar em jovens jogadores. Então, Elliott começou a entrar e ter muitos minutos no meio de campo, mas ele ainda não é um jogador pronto, ele ainda oscila demais. O Bajcetic começou a ter muitas chances também no meio de campo no lugar do próprio Fabinho, mas também é um jovem que oscila. Essa oscilação do Liverpool se devia tanto a esses jovens que ainda não davam conta do recado, quanto aos mais experientes, mais velhos, que estavam em nível muito abaixo. E o Jürgen Klopp estava tendo dificuldades em encaixar esses jogadores novos, mas também em recuperar os jogadores que já estavam ali. O Liverpool então chega para pausa para a Copa do Mundo apenas na 6ª colocação. E ali já estava muito claro que o time não brigaria pelo título da Premier League. Mas um alerta ainda maior ligava na temporada dos Reds, e é ficar de fora da UEFA Champions League na próxima temporada. O Liverpool tem uma relação muito forte com a UEFA Champions League, já venceu a competição 6 vezes, é o inglês com o maior número de títulos na Champions. Mas cara, ficar de fora de uma Champions depois de muitas temporadas era com certeza algo que a torcida não contava, mas esse alerta começava a ser ligado, porque os Reds não conseguiam manter um padrão de jogo nem de resultado. Já que falei de UEFA Champions League, nessa primeira metade da temporada, a campanha do Liverpool na Champions não foi tão decepcionante. Dos 6 jogos da fase de grupos, a equipe ganhou 5 e perdeu apenas 1. Mas esse jogo aí que o time perdeu foi para o Napoli, uma goleada de 4-1 logo na primeira rodada da Champions. E custou o primeiro lugar do grupo. Isso que depois cobraria também um preço futuro, porque o Liverpool foi sorteado para enfrentar o Real Madrid nas oitavas de final, o maior vencedor de Champions e pedra no sapato do Liverpool e dos times ingleses nas temporadas recentes. Nessa primeira metade também tivemos a Carabao Cup, Copa da Liga Inglesa, que o Liverpool era o atual campeão, mas o time mais uma vez não foi bem, foi eliminado na 2ª rodada
para o Manchester City, uma derrota por 3-2. Isso porque na primeira rodada da Carabao Cup o Liverpool venceu o Derby County, time de divisões inferiores, apenas nos pênaltis. Então claramente o time estava muito abaixo do seu nível. A volta da Copa do Mundo trouxe uma cara nova a esse time do Liverpool. Cody Gakpo, atacante do PSV holandês, que tinha ido muito bem na Copa do Mundo, foi contratado num chapéu que o Liverpool deu no rival Manchester United. Mas a oscilação não saiu de dentro de campo. O Liverpool continuou oscilando e tendo muitos maus resultados. O time até consegue vitórias em sequência, incluindo vitórias contra o Tottenham, mas logo depois tem mais 3 jogos sem vencer, incluindo um 0-0 mega melancólico contra o Chelsea. Até fevereiro, a oscilação perdurou no time do Liverpool. Para vocês terem noção, o Bournemouth, time que tinha sido goleado pelos Reds por 9-0, conseguiu, no retorno, vencer o Liverpool por 1-0. E o Manchester City, que o Liverpool tinha vencido por 1-0, aplicou uma goleada nos Reds por 4-1. Era muito complicado para o Liverpool sair dessa oscilação. Vencia alguns jogos, mas logo depois encontrava novas derrotas, novos empates, atuações horrorosas e o time não conseguia se reencontrar. No entanto, em fevereiro parecia que o time tinha encontrado a sua melhor forma e começou a engatar bons resultados. O time conseguiu vencer o Merseyside Derby contra o Everton, venceu o Newcastle, que era uma das sensações, e no início de março aplicou um acachapante 7-0 sobre o rival Manchester United, com o direito a gol de todo mundo, o Gakpo, Darwin Núñez, Salah e o Roberto Firmino. Já que falei de Roberto Firmino, ele tinha sido muito importante para o Liverpool na primeira metade da temporada. Firmino estava em sua temporada de despedida dos Reds. Já estava claro que ele não ia renovar o seu contrato e a renovação do elenco ia acontecer naturalmente. E o Firmino não ia fazer mais parte dos planos de Jürgen Klopp. Mas a dificuldade de adaptação do atacante Darwin Núñez, uruguaio que tinha chegado nessa temporada, obrigou o Klopp a usar o Firmino em muitos dos jogos, inclusive nos jogos que o Liverpool vencia, o Firmino fazia ótimas partidas. Além dele, continuavam muito confiáveis nesse elenco Mohamed Salah e o goleiraço Alisson. Veio então as partidas das oitavas de final contra o Real Madrid pela UEFA Champions League e o Liverpool vinha com muita moral por estar jogando um futebol melhor e também com sede de vingança, já que o Real tinha vencido a última final de Champions entre as duas equipes. Cara, foi um início dos sonhos para a torcida do Liverpool. Com 14 minutos de jogo, já estava 2-0 para os Reds. Anfield estava vindo abaixo, o barulho era ensurdecedor. Para fechar com chave de ouro, o Salah tinha feito um gol numa falha bizarra do goleiraço Courtois, que tinha sido o algoz do Liverpool na última final. Mas durou pouco essa felicidade. 7 minutos depois do 2-0, o Real Madrid diminuiu e ainda no primeiro tempo, com falha bizarra do Alisson, o Real empatou e foi para o intervalo um 2-2. Com 2 minutos dentro do segundo tempo, o Real fez o gol da virada. E a moral do Liverpool foi toda por água abaixo. O jogo terminou 5-2 para o Real Madrid e os merengues encaminhavam a vaga para as quartas de final. O jogo de volta veio e foi quase um calvário. O Liverpool não conseguiu produzir muito e o Real tranquilamente venceu por 1-0, garantindo vaga nas quartas. Se a Premier League não ia bem, a Champions poderia ser a esperança de título, mas esse sonho acabou rápido, logo nas oitavas. Era tudo ou nada para o Liverpool ainda em março. O time precisava acordar, senão a vaga para a UEFA Champions League ia ficar para trás e todo o planejamento do Jürgen Klopp iria também ser muito dificultado por conta disso. O mês de março ainda foi de muita oscilação, mas a partir de abril o Liverpool acordou na temporada. Buscou um empate em 2-2 em casa contra o líder Arsenal, muito por causa da entrada de um jovem jogador, Curtis Jones. Pois é, esquecido no elenco do Liverpool, ele estava um pouco abandonado nesse elenco, não estava tendo muitas oportunidades. Mas o Jürgen Klopp achou um local para ele na equipe, um lugarzinho para ele, e ele mudou um pouco o estilo de jogo do Liverpool, além de uma mudança tática no posicionamento do lateral direito Trent Alexander-Arnold, que passou a jogar mais pelo meio, mais por dentro, acionando os pontas. Isso fez total diferença no estilo de jogo do Liverpool. E depois desse empate, os Reds engataram 7 vitórias seguidas. Com certeza a melhor sequência da temporada. Muito dessa boa sequência do Liverpool se deveu, obviamente, a Mohamed Salah. Se os Reds não foram bem como um todo, e muitos nomes individualmente também ficaram abaixo, o Salah com certeza não foi um desses jogadores. Terminou a temporada com 19 gols e 12 assistências na Premier League. Mais de 30 participações em gols. O Salah
ano após ano, segue quebrando recordes e fazendo números incríveis. Ele é um grande jogador. No entanto, já era tarde demais. O Manchester United e o Newcastle vinham sendo muito mais constantes e conquistando mais pontos ao longo de toda a campanha e assim acabaram ficando com a vaga na UEFA Champions League. Nas últimas 2 rodadas, o Liverpool teve 2 empates e acabou ficando na 5ª colocação, garantindo vaga apenas na Europa League. Nessa segunda metade também foi disputada a FA Cup e o Liverpool mais uma vez decepcionou. Era o atual campeão e novamente foi eliminado na segunda rodada para o Brighton. Isso porque na primeira rodada o time teve que jogar o replay contra o Wolverhampton porque não conseguiu fazer o resultado em casa. Para mim, o maior símbolo dessa temporada do Liverpool é Roberto Firmino. Como eu disse, era a temporada de despedida do Firmino. Ele não ia permanecer nos Reds, mas ainda assim, cada momento que ele entrava em campo, ele valorizava muito o prazer de vestir a camisa dos Reds e ser um dos maiores jogadores da história recente do clube. Um dos jogos mais legais do Liverpool na temporada foi contra o Leicester, fora de casa, já nas rodadas finais, quando a torcida simplesmente não conseguia parar de cantar a música do Roberto Firmino. Foram mais de 15 minutos cantando sem interrupção. E o Firmino, obviamente, agradeceu, marcando o seu último gol no último jogo em Anfield, na penúltima rodada. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do review da temporada dos Reds. Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no meu canal e comenta se para você o Liverpool é favorito para brigar pelo título da Premier League na temporada 23-24. É nóis. Valeu.